Bem-vindos ao avanço do capítulo 72 da novela Marcados pelo Passado. Azize simplesmente está muito assustada e completamente preocupada porque não sabe se o pequeno Sameta ainda está vivo depois da operação. Todos estão vendo que a máquina parou e, ao ver o que está acontecendo, começam a pensar que o menino se foi. Por isso, todos continuam chorando e dizendo que o pequeno Sameta já não está mais, enquanto a tristeza toma conta de todos os que estão ali. O hospital fica completamente tomado pela tristeza pelo que todos acreditam que acabou de acontecer, e também há muita raiva por causa da situação. Em meio a toda aquela dor, Fidan começa a dizer que ela já tinha avisado que o menino poderia morrer, mas que ninguém prestou atenção nela e que, mesmo assim, preferiram mandá-lo para a cirurgia. Fidan continua dizendo, enquanto grita, que ela tinha razão e que havia dito o que poderia acontecer. Sevdet tenta tranquilizá-la enquanto ela continua completamente alterada pelo que está vendo e por tudo que está acontecendo com o pequeno Sameta. Enquanto todos continuam chorando, Semo também se pergunta por que todas essas coisas precisam acontecer e por que estão vivendo um momento tão doloroso. Azize, ao ouvir e ver tudo o que está acontecendo, também reage e começa a gritar, porque não consegue aceitar a ideia de que o menino tenha morrido e sente que não pode permitir que isso aconteça. Nesse momento, Devra a segura e a abraça, tentando tranquilizá-la enquanto Azize continua completamente afetada pela possibilidade de perder o menino. Tudo se transforma cada vez mais em um caos, porque todos estão chorando, estão assustados e realmente não sabem o que dizer diante do que acreditam que acabou de acontecer. Semo continua chorando e repete que isso não pode acontecer, enquanto todos permanecem mergulhados na tristeza e na preocupação por Sameta. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, os médicos fazem todo o possível para reanimar o menino e tentar fazer com que ele volte a reagir. Pouco a pouco, começam novamente com as reanimações e o médico mantém a esperança de que o menino ainda possa estar vivo. Por isso, continuam tentando reanimá-lo repetidamente, sem desistir e fazendo todo o possível para que Sameta volte a reagir. O médico pede ao menino que o escute e que não desista, insistindo que ele deve ficar com eles e continuar lutando para poder permanecer vivo. Os médicos continuam com as reanimações e voltam a aumentar a eletricidade para aplicar novamente os choques elétricos, mas o painel continua completamente em branco e não mostra nenhum sinal. Apesar disso, eles continuam tentando mais uma vez, até que finalmente o painel começa novamente a mostrar as pulsações. Nesse momento, os médicos ficam muito felizes porque o menino volta à vida novamente e finalmente aparece um sinal que permite saber que Sameta continua vivo. Depois de todo o esforço que fizeram para reanimá-lo, a situação muda dentro da sala de cirurgia. Embora do lado de fora todos ainda desconheçam o que acabou de acontecer. Do lado de fora da sala de cirurgia, todos continuam chorando porque ainda acreditam que o pequeno Sameta está morto. Ninguém sabe que os médicos conseguiram reanimá-lo e, por isso, todos continuam completamente afetados pelo que pensam que aconteceu. Continuam chorando e sofrendo pela perda que acreditam ter acabado de acontecer, enquanto esperam sem saber realmente o que está acontecendo dentro da sala de cirurgia. Nesse momento, finalmente o médico sai e todos ficam olhando para ele enquanto continuam chorando, assustados e sem saber o que dizer. Todos esperam alguma resposta, mas ainda estão completamente preocupados com o menino e com o que pode ter acontecido durante a operação. Então, o médico reúne forças para dar-lhes a boa notícia e informa que o menino está vivo e que tudo aquilo que tinham acabado de pensar ficou para trás. Ao ouvir que Sameta continua vivo, todos começam pouco a pouco a respirar e a recuperar a tranquilidade que haviam perdido. A tristeza começa a desaparecer e todos começam a se alegrar ao saber que o pequeno está bem e que conseguiu permanecer vivo. Todos o consideram um verdadeiro guerreiro por ter conseguido superar aquele momento tão difícil e por continuar vivo depois de tudo que aconteceu durante a operação. Nesse instante, a felicidade começa a ocupar o lugar de toda a tristeza que havia estado presente, e todos ficam muito felizes ao saber que Sameta ainda está com eles. Então, todos começam a dar fortes abraços uns nos outros, compartilhando aquela felicidade depois do medo e da angústia que tinham acabado de viver. Até mesmo Azize se aproxima do médico e lhe dá um abraço para agradecer por tudo que fez e por finalmente ter lhes dado a notícia de que o pequeno Sameta está vivo. Depois que todos recebem a notícia de que o menino está vivo, todos tentam ir vê-lo. No entanto, naquele momento Sevdet parece ter outro objetivo e sua expressão muda completamente, mostrando raiva enquanto se dirige rapidamente para outro lugar do hospital. Lá ele encontra alguns homens e pergunta o que estão fazendo naquele lugar e por que foram até o hospital. Eles dizem a Sevdet que simplesmente foram visitá-lo e desejar-lhe uma rápida recuperação da parte deles. Mas Sevdet não parece estar satisfeito com essa explicação e pergunta o que eles querem, por que foram ao hospital e o que procuram dele. Então,
Um dos homens diz que simplesmente precisam do dinheiro rapidamente. Nesse momento aparece Sam e pergunta o que está acontecendo e por que aqueles homens estão ali. Sevdet imediatamente diz que não está acontecendo nada e que eles são simplesmente alguns amigos do bairro que chegaram para dar apoio ao menino depois de tudo que aconteceu. Ao ouvir isso, os homens finalmente vão embora e Semo fica com Sevdet. Depois de tudo que aconteceu e do apoio que Sevdet lhes deu, Semo abraça para agradecer por estar ali e por tudo que fez por eles durante aquele momento tão difícil. Firak está conversando com Yavuz e diz que, pelo menos, já conseguiu o que queria. Yavuz responde que ele fez muito bem e reconhece tudo que fez até aquele momento, porque Firak apareceu com a intenção de acabar com a família de Vaab. No entanto, Firak deixa claro que, depois de tudo que aconteceu, isso é apenas o começo, porque ele passou por momentos muito difíceis e considera que eles terão que pagar por tudo que fizeram com ele. Yavuz tenta tranquilizá-lo e garante que sempre estará ao seu lado para apoiá-lo durante tudo que vier, inclusive até Firak chegar a liderar o clã. Ao ouvir isso, Firak começa a rir e diz que não deve voar tão alto, como se ainda fosse cedo demais para pensar em algo assim. Mas Yavuz insiste que essa deve ser precisamente a visão que Firak deve ter, porque, para ele, o importante é que chegue a liderar o clã e consiga assim muito mais poder. Yavuz considera que, se Firak conseguir esse lugar, então Vaab e Devran já não poderão fazer absolutamente nada contra ele. Por isso, continua dizendo que o clã sempre será a linhagem e que Firak deve ser quem governe essa parte. Também afirma que, se não for ele, então a família de Vajab continuará tendo controle e continuará liderando esse clã. Todas essas palavras fazem com que Firak fique ainda mais ansioso para conseguir esse poder e alcançar aquilo que Yavuz está lhe propondo. Depois de ouvir as palavras de Yavuz, Firak vai rapidamente procurar Vajab porque precisa falar com ele. Quando o encontra, diz que simplesmente foi até lá para conversar. Mas Vajab deixa claro que não quer que ele perturbe sua tranquilidade, porque naquele momento está jantando com sua esposa. Diante dessa situação, Pivet decide que o melhor é ir embora do restaurante, mas Firak pede que ela não vá, garantindo que não pretende tomar muito do tempo deles e que simplesmente foi até lá para saber como eles estão. No entanto, Vajab quer saber diretamente o que Firak quer. Então Firak explica que veio pedir um detalhe que considera muito pequeno e que o que quer é ter o sobrenome de Vajab. Pivet fica completamente irritada com esse pedido e deixa claro que considera isso demais, porque acha que Firak está sendo descarado demais ao pedir algo assim. Apesar disso, Firak mantém sua posição, e enquanto sorri, deixa claro que as coisas serão dessa maneira ou, caso contrário, terão que levar tudo aos tribunais. Também pede que pensem bem no que vão fazer, porque, se não tomarem a decisão que ele espera, tudo pode acabar se rompendo para eles. Depois de dizer isso, Firak vai embora contente, enquanto Pivet fica observando Vajab muito irritada e reclama com ele pelo que acabou de acontecer. Pivet insiste que isso não pode acontecer e que Vajab não pode dar seu sobrenome àquele homem. Vajab, por sua vez, fica entre a espada e a parede, sem saber o que fazer diante de toda a situação. Pivet continua deixando claro que não está disposta a permitir que nenhum desconhecido tenha o mesmo sangue ao lado de Devra e que Firak não pode simplesmente aparecer e ocupar esse lugar. Depois da operação e da recuperação de Samed, todos estão na casa preparando uma recepção para ele. Depois de tudo que o menino teve que passar, todos querem que seu retorno seja um momento especial e que, ao voltar para casa, ele possa se sentir querido e acompanhado por todos. Por isso, começam a preparar a recepção com muito cuidado e colocam balões para decorar o lugar. Todos estão atentos para que tudo fique preparado para recebê-lo e fazem um esforço para que o menino possa encontrar algo bonito ao voltar. A felicidade de todos vem principalmente de saber que Samed está vivo e que finalmente pode voltar para casa depois de tudo o que aconteceu com sua operação e sua recuperação. Zelija e Yusuf estão liderando a decoração junto com Semo, e os três participam da preparação de tudo o que vão fazer para receber o menino. Entre todos, decidem preparar uma decoração com tema de futebol, algo que faz com que o momento seja ainda mais especial para Samed. Todos estão felizes porque finalmente podem voltar a ter o menino com eles e porque, depois do medo e da preocupação que tiveram, agora podem pensar em seu retorno para casa e em recebê-lo com alegria. No entanto, nesse momento aparece Pivet e pergunta para que precisam fazer todas essas coisas. Ela deixa claro que está cansada e que naquele momento simplesmente quer descansar. Por isso não parece estar de acordo com tudo que os outros estão preparando. Os demais não entendem por que Pivet precisa se comportar dessa maneira justamente em um momento em que todos estão felizes por Samed e querem dar a ele uma recepção especial. Para eles, tudo o que estão fazendo tem a ver com a recuperação do menino e com a felicidade de voltar a tê-lo em casa depois de tudo o que aconteceu. Por isso,
A atitude de Pivete gera desconforto entre os demais. Zelija fica muito irritada ao ouvi-la e não consegue entender por que ela precisa chegar dizendo essas coisas enquanto todos estão preparando a recepção de Samed. Então, Zelija reclama com Semo sobre a atitude daquela senhora e sobre a maneira como Pivete está falando de tudo o que estão fazendo. Zelija está muito irritada porque considera que aquele momento deveria ser mantido como algo especial para o menino e para todos aqueles que estiveram preocupados com ele. Yusuf, ao perceber que Zelija está irritada demais, tenta acalmá-la e pede que simplesmente pare de dar atenção a Pivete. A intenção de Yusuf é que Zelija não permita que o que Pivete está dizendo acabe afetando o momento que todos estão preparando para Samed e que possam continuar com a recepção sem dar importância ao que aconteceu. Pouco depois aparece Devran junto com Azize e com o menino Samed. E nesse momento todos se preparam para recebê-lo e dar-lhe as boas-vindas à casa. Depois de tudo que haviam vivido por causa da operação e da recuperação do menino, finalmente podem vê-lo voltar para junto deles. Todos se aproximam para recebê-lo e lhe dão um forte abraço, demonstrando com esse gesto a felicidade que sentem por tê-lo novamente com eles. O retorno de Samed faz com que todos fiquem felizes, especialmente porque sabem que o menino conseguiu superar o momento tão difícil que teve que viver. Todos querem demonstrar o quanto estão felizes em vê-lo novamente e por isso lhe dão as boas-vindas com muito carinho. Nesse momento também se aproxima Melis para tentar dar as boas-vindas a Samed. Melis participa desse momento e aproveita para falar com Yusuf. Ela diz que espera que tudo possa estar melhor, mas, ao mesmo tempo, conta que está muito triste porque sente que, aparentemente, Semo já a esqueceu completamente. Melis continua afetada por essa situação e pela maneira como as coisas estão com Semo. Yusuf ouve o que ela diz e responde que as coisas são como devem ser, fazendo-a entender que deve aceitar como as coisas estão acontecendo. Também diz que o melhor é aproveitar o momento e se divertir, em vez de ficar concentrada naquilo que a faz sentir triste. Depois disso, Yusuf entra na casa enquanto Melis fica do lado de fora, completamente irritada com o que está acontecendo. Enquanto isso, Samed continua aproveitando a recepção que todos prepararam para ele. Quando o menino entra na casa, fica muito feliz e contente ao ver a decoração tão bonita que prepararam especialmente para recebê-lo. O tema de futebol faz com que o momento seja ainda mais especial para ele, porque tudo está preparado pensando em seu retorno. Samed pode ver tudo o que fizeram e começa a aproveitar aquele momento depois de ter passado pela operação e pela recuperação. O menino veste o suéter de futebol que lhe deram e começa a aproveitar tudo o que prepararam para ele. Todos ficam felizes ao vê-lo contente e ao saber que ele pode estar novamente em casa junto deles, depois da preocupação que tiveram com sua saúde e com o que poderia acontecer durante a operação. No entanto, nesse momento Pivete aparece novamente e pergunta a Devran se ele já terminou com toda aquela comemoração. Pivete diz a Devran que precisa falar com ele rapidamente, interrompendo o momento que todos estavam compartilhando com Samed. Ao ouvi-la, todos ficam em silêncio, porque sentem que Pivete chegou para mudar o ambiente que, até aquele momento, estava cheio de felicidade pelo retorno do menino. Todos estavam concentrados em Samed, em sua recepção e em fazê-lo se sentir especial. Por isso a chegada de Pivete e sua maneira de procurar Devran fazem com que o momento mude. Devran, ao perceber o que está acontecendo, diz aos demais para não darem atenção à sua mãe e que ele já voltará. Dessa maneira, tenta evitar que a situação afete ainda mais o momento que estavam vivendo com Samed. No entanto, Devran acaba saindo um pouco irritado pela maneira como sua mãe chegou para falar com ele e procurá-lo justamente naquele momento. Enquanto ele vai embora, os demais continuam com a recepção de Samed, tentando manter o momento especial que haviam preparado para ele. Firak continua procurando uma maneira de causar ainda mais dano à família de Vajab e continua pensando em como pode levar adiante o que planejou contra eles. Enquanto está nisso, pega o telefone e observa a fotografia de uma garota que considera muito bonita. Fica olhando para a imagem e pensa que algum dia eles estarão juntos para sempre. No entanto, a garota que aparece na fotografia é Merin. E com isso Firak deixa claro que agora tem mais um objetivo dentro de tudo que está fazendo. Para ele, chegará o momento em que poderá obter absolutamente tudo que considera que merece e não pretende parar de procurar uma maneira de conseguir isso. Firak continua olhando para o telefone enquanto mantém uma expressão fria e calculista, deixando claro que tem muito presente esse novo objetivo e que pretende seguir em frente com o que se propôs a fazer. Depois do incidente que aconteceu na casa de Azize por culpa de Pivete, Devran leva Semo e Yusuf em seu veículo, tentando fazer com que possam pensar em outra coisa e deixar de lado por um momento tudo o que acabou de acontecer. Enquanto Devran dirige, começa a pensar muito nas palavras que sua mãe lhe disse e pensa que, a partir de agora, muitos problemas podem surgir. Também tem claro que deve saber como enfrentá-los e que, neste momento,
Precisa defender o clã, por isso continua pensando em tudo o que pode acontecer e no que terá que fazer diante dessas situações. Yusuf percebe que Devra está irritado e começa a se perguntar o que pode estar acontecendo para que ele esteja assim e no que estará pensando naquele momento. Enquanto isso, todos permanecem calados, cada um concentrado em seus próprios pensamentos e tentando entender o que fazer. Semo continua pensando em Duigu e em onde ela pode estar, porque tudo o que quer é vê-la novamente e saber onde ela se encontra. Dessa maneira, cada um permanece mergulhado em seu próprio mundo, pensando em suas preocupações e em tudo o que está acontecendo. Em determinado momento, Devran pergunta o que eles têm e o que está acontecendo com eles, mas eles simplesmente respondem que não têm absolutamente nada. Apesar disso, fica claramente perceptível que existe uma tensão muito forte entre todos e que nenhum deles está realmente tranquilo com tudo o que está acontecendo.